Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. O Fluminense mostrou mais uma vez a sua força e conquistou uma vitória fundamental fora de casa contra o Vitória, em Salvador. O placar de 1-0 refletiu a organização de uma equipe que soube competir em um jogo difícil, mostrando maturidade e confiança. O resultado levou o tricolor das Laranjeiras à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados, e deixou a torcida ainda mais esperançosa por uma arrancada dentro da competição. Depois da partida, Renato Gaúcho foi questionado sobre sua estratégia de rodar o elenco, algo que sempre desperta debate entre imprensa e torcedores. E, como treinador experiente que é, não fugiu das perguntas. Ele respondeu com a tranquilidade de quem entende de futebol e conhece como poucos os bastidores de um vestiário. Renato deixou claro que não é possível colocar sempre os mesmos jogadores em campo, já que a temporada exige muito fisicamente e qualquer excesso pode custar caro no futuro. Essa postura é mais do que coerente. O torcedor que acompanha o dia a dia sabe o quanto os jogadores sofrem com a maratona de partidas. Quem vê apenas o jogo de domingo não imagina a intensidade dos treinos, as viagens longas, a recuperação, os tratamentos médicos. E é exatamente isso que Renato quis mostrar em sua entrevista. Ele afirmou que muitas pessoas dão opinião sem conhecer os bastidores, sem ter noção de que alguns atletas entram em campo com fadiga muscular, dores ou até sinais de lesão. Colocar sempre os titulares pode agradar parte da arquibancada de forma imediata, mas não garante resultados consistentes a longo prazo. Renato, com sua experiência de décadas no futebol, já viveu de tudo. Foi jogador de alto nível, levantou títulos como treinador e entende que gerir um elenco não é apenas escolher os 11 melhores nomes da lista. É preciso inteligência para dosar o tempo de cada atleta e saber quando é hora de dar minutos a quem vem do banco. Isso não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Ele mesmo disse: quem entende de futebol sabe o que faz. E o torcedor tricolor que acompanha o trabalho percebe claramente que essa gestão do elenco está dando resultado. A vitória contra o Vitória não foi apenas mais 3 pontos na tabela. Foi uma prova de que o time tem profundidade no elenco, que não depende de 1 ou 2 nomes para funcionar. Quando os reservas entram em campo, eles sabem qual é o seu papel, executam a estratégia e mantêm um nível de competitividade. Isso é fruto do comando técnico e da confiança que o treinador transmite. É importante destacar que Renato sempre foi um profissional que defendeu o grupo acima do individual. Ele valoriza a entrega, cobra comprometimento, mas também sabe proteger seus jogadores quando sente que as críticas externas são injustas. E isso faz toda a diferença, porque cria um ambiente saudável no vestiário. O atleta sente que o treinador está do seu lado, e, em troca, se entrega ainda mais dentro de campo. Essa relação de confiança é o que tem sustentado o Fluminense em momentos importantes. Quando Renato rebate críticas, ele não faz isso para criar polêmica, mas para mostrar que existe um planejamento por trás de cada decisão. Escalar um time misto, poupar um titular ou mudar a formação não é improviso, é estratégia. A temporada é longa, cheia de competições, e um clube do tamanho do Fluminense precisa estar preparado para disputar todas com força. Isso só é possível se houver rotação. Quem não entende essa lógica, muitas vezes, acaba cobrando apenas pelo resultado imediato. Mas o torcedor que realmente acompanha sabe que existe um objetivo maior. Essa vitória fora de casa mostrou que o elenco tem capacidade de corresponder, seja com os titulares habituais ou com aqueles que estão buscando espaço. Cada jogador sabe que terá sua chance, e isso mantém todos motivados. Renato Gaúcho trouxe para o Fluminense não apenas sua experiência, mas também uma mentalidade vencedora. Ele sabe lidar com pressão, sabe conversar com o torcedor e tem a habilidade de blindar o grupo. Isso é um diferencial enorme em um campeonato tão equilibrado como o brasileiro. Quando ele diz que quem entende de futebol sabe o que faz, está mostrando que tem segurança no próprio trabalho, que não se deixa levar por críticas superficiais e que está pensando sempre no bem maior do clube. O rodízio, portanto, não é um problema, mas sim uma solução. E a vitória contra o Vitória é a prova de que a estratégia está funcionando. O Fluminense está em evolução e tem um treinador que conhece o caminho das vitórias. O torcedor tricolor sabe que pode confiar, porque Renato é um bom treinador e tem mostrado, jogo após jogo, que está pronto para levar o time a voos ainda mais altos. Vamos à segunda notícia. O torcedor do Fluminense tem um motivo especial para sorrir nesta semana. Samuel Xavier está de volta. Depois de um período afastado por conta de uma lesão na coxa esquerda,
o nosso lateral direito vem mostrando uma evolução consistente e está cada vez mais perto de retornar aos gramados com a camisa tricolor. A expectativa é grande, e não poderia ser diferente. Estamos falando de um jogador que já se consolidou como peça fundamental na defesa e que também sabe oferecer qualidade no apoio ofensivo, algo que sempre dá mais confiança ao time. A ausência dele foi sentida desde a partida contra o Bahia, válida pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 28 de agosto. Logo aos 11 minutos, Samuel precisou ser substituído após sentir dores na coxa. Foi um baque, porque todo torcedor sabe que perder um jogador regular, que tem entrega em campo e que conhece a importância de vestir a camisa do Fluminense, nunca é algo simples de lidar. Desde então, tivemos de contar com alternativas, mas a verdade é que a consistência e a segurança que Samuel oferece não são fáceis de substituir. Agora, com a recuperação praticamente concluída, a expectativa aumenta para o jogo contra o Lanús. Tudo indica que ele será relacionado para essa decisão tão importante, ainda mais porque não esteve em campo diante do Vitória. Essa escolha demonstra que há um planejamento claro para que o lateral esteja 100% fisicamente quando realmente precisamos dele. E nada melhor do que voltar justamente em um duelo que pode decidir o rumo do Fluminense em uma competição internacional. O retorno de Samuel Xavier não representa apenas a recuperação de um jogador, mas sim a volta de uma referência dentro do elenco. É um atleta que sabe se posicionar, que entende a leitura do jogo e que tem a maturidade necessária para lidar com momentos de pressão. Quem acompanha o Fluminense sabe que ele não se esconde, encara os desafios de frente e sempre entrega dedicação em campo. Poucos laterais no futebol brasileiro conseguem ter esse equilíbrio entre solidez defensiva e participação ofensiva. Samuel não é o tipo de jogador que vive apenas de lampejos. Ele construiu sua trajetória no Fluminense com muita regularidade. Em jogos decisivos, nunca deixou de cumprir sua função. Quando o time precisa segurar o adversário, ele tem disciplina para marcar firme, fechar espaços e evitar cruzamentos perigosos. Quando é necessário apoiar o ataque, sabe dosar a intensidade, participar da construção de jogadas e oferecer uma opção segura pelo lado do campo. Esse equilíbrio é o que faz dele um jogador tão importante. Além disso, é impossível não destacar o quanto Samuel Xavier se identifica com a torcida. Ele não precisa ser o mais midiático ou aquele que aparece em todas as manchetes. O que o torcedor valoriza é a entrega, a vontade de representar bem o Fluminense e a seriedade com que encara cada partida. E Samuel tem isso de sobra. Basta observar a forma como vibra em campo, como se doa em cada dividida, como busca sempre dar o máximo. É esse tipo de postura que cria confiança no elenco e respeito por parte da torcida. O jogo contra o Lanús será um verdadeiro teste de fogo, e contar com Samuel de volta pode ser o diferencial. Não se trata apenas de ter mais uma opção no elenco, mas sim de garantir que a lateral direita seja ocupada por alguém que já conhece a pressão de partidas decisivas e sabe lidar com a intensidade desses momentos. Renato Gaúcho, ao observar a evolução física do lateral, certamente entende que a presença dele pode ser determinante para equilibrar o time. Muitos críticos já questionaram a qualidade de Samuel Xavier, mas a verdade é que ele sempre respondeu em campo. É natural que qualquer jogador enfrente altos e baixos durante a temporada, mas no caso dele, os pontos positivos sempre se sobressaem. Não é à toa que se manteve firme como titular em grande parte da sua trajetória no Fluminense. Para quem acompanha o dia a dia do clube, está claro que se trata de um jogador confiável e, acima de tudo, comprometido com o projeto do time. Ter Samuel de volta agora é como ganhar um reforço em plena reta decisiva. A torcida espera que ele volte com a mesma intensidade de sempre, disposto a segurar o lado direito da defesa e a contribuir no ataque quando for preciso. Sua presença em campo traz tranquilidade, e isso é algo que não tem preço. Num jogo de eliminação, cada detalhe conta, e um lateral experiente, disciplinado e competitivo como Samuel Xavier pode ser justamente o diferencial que precisamos para sair de campo com a vitória e avançar. Agora vamos à terceira notícia. Renato sabe muito bem como é conduzir um time em momentos decisivos e mostrar a grandeza do Fluminense em qualquer estádio do Brasil. A vitória por 1-0 no Barradão não foi apenas um resultado comum de campeonato, mas sim a prova de que o grupo está fechado com o treinador, disposto a lutar em cada lance e consciente da importância de somar pontos fora de casa. Mesmo com uma formação alternativa, o time mostrou organização, entrega e maturidade para suportar a pressão do Vitória, que está em uma situação delicada no campeonato e precisava do resultado diante da sua torcida. O que chama a atenção é como Renato consegue transmitir confiança e serenidade para os jogadores, independentemente das circunstâncias. Quando se entra em campo com muitas reservas, a tendência natural é sentir a falta de entrosamento ou até de ritmo de jogo. Mas não foi isso que aconteceu.
O Fluminense teve disciplina, soube se compactar e ainda aproveitou os espaços que o adversário deixou. Foi um jogo de intensidade, sobretudo no primeiro tempo, e o gol marcado deu a tranquilidade necessária para administrar o confronto com inteligência. É claro que o Vitória não se entregaria facilmente. No segundo tempo, a pressão foi ainda maior. O time da casa precisava atacar de todas as formas e tentou sufocar o Fluminense. Mas é justamente nesses momentos que se percebe a mão de um bom treinador. Renato conseguiu ajustar a equipe, manter os setores ligados e cobrar entrega de cada atleta em campo. Não foi apenas a defesa que se destacou. Os atacantes também voltaram para ajudar na marcação, mostrando comprometimento coletivo. Isso não surge do nada, é fruto de trabalho e de um treinador que entende como motivar e cobrar do elenco o espírito de luta. Houve momentos em que o jogo se tornou mais tenso, principalmente quando a igualdade numérica voltou a vigorar após as expulsões. A expectativa era de que o Vitória cresceria ainda mais na partida, mas o Fluminense mostrou maturidade. A expressão "souberam sofrer" nunca fez tanto sentido. A equipe soube absorver a pressão, manteve-se organizada e não perdeu a cabeça. É esse tipo de mentalidade que diferencia um time que apenas participa do campeonato de um time que realmente almeja objetivos maiores. Renato conhece como poucos a realidade do futebol brasileiro. Ele sabe que nem sempre será possível jogar bonito ou dominar os 90 minutos, especialmente fora de casa e diante de adversários desesperados por pontos. O importante é ter capacidade de adaptação, e o Fluminense mostrou isso. Em determinados momentos, foi necessário recuar, fechar espaços e buscar os contra-ataques. Em outros, era preciso manter a bola e esfriar o ímpeto do rival. Essas variações não acontecem por acaso, acontecem porque o treinador consegue ler o jogo e orientar a equipe para tomar as decisões corretas. Mesmo com um time alternativo, a vitória veio. E isso reforça um ponto fundamental: Renato sabe lidar com o elenco. Ele tem o respeito dos jogadores, consegue extrair de cada um o máximo dentro de suas condições. Muitos técnicos se perdem ao poupar titulares, mas Renato não. Ele consegue manter a identidade do time, mesmo com peças diferentes. Isso mostra planejamento, conhecimento e confiança no grupo. O torcedor tricolor pode olhar para essa vitória e enxergar algo maior do que 3 pontos. É a certeza de que o Fluminense está em boas mãos, de que temos um treinador experiente, vencedor e capaz de conduzir o time em competições diferentes ao mesmo tempo. O foco está também na Sul-Americana, e preservar jogadores era uma necessidade. Ainda assim, Renato armou um time competitivo, que representou a camisa com dignidade e conquistou um resultado valioso em Salvador. Esse jogo no Barradão é o retrato do que significa ter Renato no comando. Um treinador que sabe motivar, que entende a importância de cada detalhe e que não se esconde quando o cenário é difícil. Muitos poderiam olhar para esse confronto e imaginar que o Fluminense teria dificuldades insuperáveis. No entanto, vimos um time corajoso, disposto a lutar até o fim e que saiu de campo com uma vitória para ser celebrada. O Fluminense não conquistou apenas pontos na tabela, conquistou confiança. E essa confiança tem muito a ver com a forma como Renato conduz o trabalho. Ele mostra que é possível equilibrar competições, que é viável preservar jogadores sem abrir mão da competitividade e que, acima de tudo, é possível acreditar em cada jogador do elenco. Essa vitória em Salvador é uma demonstração clara de que o Fluminense tem um treinador que sabe o que faz e que coloca o clube sempre em primeiro lugar. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!